Muito bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria de que o programa Nova Era está de volta nesse sábado, trazendo uma nova edição. O programa Nova Era ele é uma realização da AME, da Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. O programa Nova Era é um programa espírita, ele é feito para você, amigo telespectador da TV Candidez. Vocês espíritas e não espíritas, o programa é para vocês. E hoje, dando prosseguimento àquela nossa fala a respeito da multiplicação dos pães, a transformação da água em vinho, a levitação e a ressurreição de Lázaro, nós estamos aqui para desmistificar, certo? O que disseram que Jesus operacionalizou uma multidão de fenômenos chamados milagres. Seria verdade essa narrativa histórica? Ou não passa de uma mera especulação do vulgo? Estamos aqui para continuarmos desmistificando, hoje falando das supostas curas, que na verdade Jesus Cristo, ele não fez nenhuma cura. Ele levou as pessoas, certo, a se curarem. Então, as supostas curas apresentadas nas narrativas históricas da Bíblia, seria de fato Jesus Cristo quem as produziu? Ou foi ele quem levou as pessoas a buscarem nelas os recursos medicamentosos provisórios, atenuando os efeitos em forma de quê? Dos sofrimentos, das dores. Tem uma passagem do cego de Jericó, na onde o cego gritava: Senhor, Senhor, Senhor. E Jesus, aproveitando, aproximou desse cego e disse: que queres que te faça, meu filho? E o cego disse: que eu, Senhor, veja. Aí Jesus se dirigiu a ele novamente, dizendo: vê, então, tua fé te salvou, tua fé te curou. Então Jesus Cristo devolveu para o cego de Jericó a atitude da própria cura. Jesus Cristo levou ao cego de Jericó a buscar nele, pelos efeitos, a causa de toda a patologia de que ele vivera, pela cegueira. O fenômeno da hemorroísa foi a mesma coisa. Uma senhora que sofria de hemorragia durante 12 anos, certo? Aproximando-se daquela multidão da qual cercava Jesus, Jesus de repente parou e disse: quem me tocou? E seus apóstolos disse: mestre, nesse empurra aqui, empurra ali, todos te tocam. Ele disse: não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saíram virtudes. E ele viu por cima da multidão uma senhora. Ele então a convidou que ela aproximasse. E quando ela chegou, ele disse: filha, tua fé te curou. Então, Jesus sempre está devolvendo para a pessoa, as pessoas, a atitude da cura. É autocura. Porque se a causa da enfermidade está na pessoa, certamente pelo efeito, remontaremos a causa. Basta mudarmos a causa, fazendo de novo, mas agora fazendo diferente de como antes. Então, na verdade, ele disse: vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus disse que o que ele faz, nós também poderíamos fazer, e muito mais vezes, porque ele estaria de volta à sua realeza divina. E nós teríamos muitas e muitas outras encarnações aqui nesse plano material. Então Jesus Cristo conduziu as pessoas a se curarem com as suas próprias forças, pela fé, que é o desenvolver essas forças que nos pertencem. Pelo efeito, remontemos a causa, trabalhamos na causa agora, e o efeito virá amanhã. Todas as nossas enfermidades, todas as nossas patologias serão erradicadas a partir do momento da mudança de comportamento. Foi por isso que ele devolveu: tua fé te curou.
Acreditou-se e acredita-se que a igreja utilizou dos supostos milagres com relação a Jesus Cristo para exaltar a divindade dele, que na verdade não é comprovado pelos milagres, mas sim pelas palavras que ele deixou, pela sua mensagem de libertação. O que não está nos supostos milagres, a comprovação da sua divindade, mas sim nas belas palavras que ele deixou para todos nós, ensinada mais tarde pelos seus apóstolos. É isso que comprova a divindade de Jesus. Os milagres não. Ele disse que tudo que ele fazia, de que nós podemos fazer também, muito mais vezes do que ele. Não melhor e não maior, mas mais vezes. Por quê? O passe é esse fenômeno que estamos vendo aí, tá? É através de uma transfusão de energias fisiopsíquicas, tá? É uma indução eletromagnética de espírito terapeuta, tá? Que provoca o deslocamento dos fluidos contidos nas mitocôndrias do organismo do médium, liberando grande quantidade de magnetismo animal, humano, do médium, que por sua vez é transmitido às mitocôndrias do organismo do paciente. Então, as curas ocorridas em muitos casos se baseiam na sugestão hipnótica das células, que estão bloqueadas em suas funções respectivas, restabelecendo o chamado equilíbrio homeostático. Então, é uma espécie de você com o seu magnetismo, como Jesus com o seu magnetismo, ele provocava uma hipnose, fazendo com que as células inteligentes, com seu núcleo, ali as informações genéticas, restabelecessem as funções logo interrompidas pelo fator da enfermidade, das patologias. Então, a magnetização através dos fluidos é o que ocorre no passe. Em se tratando da diluição dos fluidos grosseiros que impregnam um órgão qualquer, interrompendo a função, a relação, o órgão executor, é o efeito, tá, da concentração de um fluido salutar sutil, diluindo o fluido grosseiro do organismo doentio, do paciente, que volta restabelecido as suas funções que lhe é peculiar. Então, quando o médium vai espargir o seu fluido sobre o paciente, ele faz com que o fluido grosseiro do paciente é diluído com os fluidos salutares que o médium esparge sobre o paciente. É uma diluição. É o que está aí, ó. No caso em que o resultado é mais ou menos prolongado, né, o tratamento é a partir da sugestão hipnótica, né, no núcleo, lá onde está a informação genética, tá? É uma espécie de reformatação das funções desta, que faz parte de um órgão, de funções, inclusive as células do sistema imunológico, reordenando a sua função de combater, eliminar a invasão de bactérias, de vírus, substâncias químicas, tóxicas, etc, etc. É assim que funciona. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas. Por quê? Impõe as mãos, os fluidos, dilui os fluidos grosseiros do paciente. Então, esse tratamento, ele muitas vezes rápido, certo? Ele não requer muito tempo para se verificar o resultado, tá? O princípio é sempre o mesmo. O fluido que desempenha um papel de um agente terapêutico, cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade, que é inerente à condição espiritual do médium e do espírito terapeuta, e às circunstâncias especiais, que muitas vezes o paciente se coloca e o próprio médium. Então, o emprego do magnetismo nas curas é inerente a todas as criaturas. Uma vez desenvolvido esse recurso, o magnetista precisa se elevar moralmente para que as suas obras se elevem na mesma proporção, por se tratar de uma indução eletromagnética, possibilitando a formatação das respectivas funções celulares do organismo do paciente,
Então, o que Jesus Cristo fez foi utilizar a sua capacidade de produzir fenômenos de ordem física e extrafísica, usando o seu magnetismo humano e espiritual. Então, Jesus não precisava de um médium, ele próprio já agia diretamente sobre os pacientes, espargindo o seu fluido salutar, fluido esse muito fluídico, muito etéreo, muito puro, que deveria diluir o fluido grosseiro do paciente, assim eliminando-se o que? A enfermidade, a doença. Ele diz: na verdade, eu vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então, tá aí, ó. Jesus Cristo, né, de acordo com as narrativas bíblicas, Jesus Cristo não realizou nenhum milagre, tá? Porque nós vamos ver que agora o que significa milagres, tá? Os milagres não existem, certo? O que é o milagre? A palavra milagre vem do latim miraculum, quer dizer mirare, admirar, coisa admirável, coisa extraordinária, coisa surpreendente, tá? De acordo com a Academia de Letras, o milagre é um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Ora, se Deus cria suas leis e ele logo vai derrogar as leis que ele mesmo as criou para demonstrar o seu poder, não é justo, não é claro. Então, essa visão cai por terra. O milagre existe seu aspecto teológico, popular e o aspecto científico, tá? No sentido da teologia, o milagre é uma derrogação das leis da natureza, pelas quais Deus manifesta o seu poder. Não, é impossível uma coisa dessa. Ele cria suas leis e ele mesmo as derroga? Não é verdade, tá? O milagre, segundo a teologia, é uma das características do milagre, propriamente dito, é o de ser inexplicável. Por isso mesmo que se cumpre fora das leis naturais. Então, não tem explicação, deixa para lá, não pergunta, é mistério de Deus, é milagre. E no sentido popular, o milagre é um fato sobrenatural, certo? Maravilhoso, espetacular. O que a doutrina espírita desmente. Não existe nada sobre as leis naturais e nem sobre as leis. Tudo está paralelo às leis, no mesmo nível, certo? Está em harmonia com as leis naturais. Não está sobre, porque não é sobrenatural, e nem sub, tá? Está de acordo, em harmonia com as leis naturais, tá? Fenômenos que estão acima das leis naturais, que somente Deus pode realizá-los. Então, olha, meu amigo, não faz sentido, viu? O milagre, no sentido científico, é visto como sendo um fato insólito. Isso quer dizer, anormal, sob a visão do ignorante, né? Isolado, excepcional, do momento que um fenômeno se produz, seja ele espontaneamente, seja por um ato de uma vontade, é que está submetido a uma lei. Desde que você conhece essa lei, tá? Ou não pode ser um milagre. É um milagre para o ignorante, que não conhece. No aspecto científico, o milagre aos olhos do ignorante, certo? A ciência faz milagre todos os dias, a todo instante. Se um homem que se acha realmente morto for chamado à vida por intervenção divina, haverá aí verdadeiro milagre. Por este fato contrário às leis da natureza. Como isso não ocorre, então não existe o milagre. O milagre no sentido científico. Mas, se em tal homem houver apenas aparências de morte, e se lhe restar uma vitalidade latente, e a ciência ou uma ação magnética conseguir reanimá-lo para as pessoas esclarecidas, se dá um fenômeno natural. Mas para o vulgo ignorante, o fato passará por um milagre, certo? Então, na verdade, se alguém tem uma parada cardíaca e pela ressuscitação cardiovascular, certo? Essa pessoa se reabilita.
ela não estava morta, ela teve uma parada cardíaca, respiratória, e pela massagem ali sobre o coração, a respiração boca a boca, essa pessoa volta à vigília, ela desperta. Isso não é um milagre. Sob a visão do ignorante, sim, mas quem conhece a lei vai ver que é um fenômeno muito natural. O lance físico no meio de certas campinas, e logo esse papagaio atrairá uma descarga elétrica que descerá pelo cordel do papagaio. Haverá ali uma descarga elétrica. Isso é um milagre? Não, isso é um fenômeno puramente eletrostático da atmosfera, certo? Se Josué tivesse detido o sol, certo? Ou antes, teria aí um verdadeiro milagre, porquanto nenhum magnetizador que existe é dotado de bastante poder para operar tamanho prodígio, tá? Então, se houvesse, porém, Josué detido o movimento do Sol, ou antes, né, a Terra, teríamos aí um verdadeiro milagre, porquanto nenhum desses magnetistas de hoje seria dotado de uma capacidade, de um poder para operar tamanho prodígio. O que, na verdade, aconteceu lá, certo, com Josué, que nós estamos vendo aqui, foi um eclipse solar. Josué tinha a pretensão de ganhar uma guerra, que seu exército poderia invadir o território do inimigo. Josué aproveitou naquela época que haveria um eclipse solar, naquele dia, em que o dia tornou-se noite. Então, foi um fenômeno puramente natural. Então, Josué foi um fenômeno natural. Ele não parou o sol não se para, entende? A terra não para, mas aproveitou um fenômeno de um eclipse solar. Escureceu o dia, ele invadiu e tomou o inimigo. Se tomarmos a palavra milagre em sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos milagres incessantemente sob as vistas, tá? Aspiramos no ar e calcamos os pés, porque tudo na natureza é um fenômeno que para nós ainda é muito inexplicável. Então, pode parecer até um milagre, tá? O milagre, segundo o Espiritismo, acredita-se um fenômeno se reproduz, seja ele espontaneamente, seja por um ato da vontade, tá? É que ele está submetido a uma lei. Desde então que essa lei seja conhecida, ou não, isso não pode ser um milagre. Então, a lei explica. E quando você conhece, não pode ser um milagre. O milagre seria quando você ignorasse. O ignorante, vendo um fato insólito, certamente ele dirá que é um prodígio, de que é um milagre. Mas, na verdade, não é um milagre. Então, tá aí, ó. Há dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, tá? Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas, sem cessar, atuantes da natureza. Então, aí está a explicação da doutrina espírita, de que o princípio inteligente do universo, agindo sobre a matéria, sobre o princípio material, ele opera fenômenos que nós desconhecemos, que nós ignoramos, e nós utilizamos isso para os domínios do sobrenatural, do maravilhoso, do fantástico. Então está aí a explicação dessas duas grandes forças, o princípio espiritual e o princípio material. Desde que nós conhecemos essas leis físicas, químicas, biológicas e as leis morais, isso deixa de ser um milagre, tá? O que o Espiritismo fez foi conhecer essas leis, logo descobriu que elas estão na própria natureza. Então não é contrário, está de acordo com as leis, tá? A doutrina espírita veio, descobriu o elemento espiritual que nós somos, tá? Como sendo uma das forças vivas incessantes da natureza, revelou sua origem, tá? Comprovou sua natureza, confirmou sua destinação. O que mais? Confirmou suas manifestações, comprovou as leis que regulam o mundo espiritual que nós não conhecemos. E passamos a conhecer através da doutrina espírita,
quando ela traz a lumen a explicação dessas leis que regem o mundo espiritual, suas relações com o mundo corporal. Então, veja bem que o Espiritismo, através da doutrina espírita, veio desmistificar. O milagre não existe, certo? Porque comprovou as relações dos espíritos com o mundo corporal. Então, ele disse, não penseis que eu tenha vindo destruir as leis e os profetas, tá? Mas cumpri-los. Portanto, meus amigos, se Jesus Cristo chegou e disse que não veio destruir as leis, como é que Jesus pegou um pedaço de pão, entende? Que gastou ali aquele pão formado, composto de trigo, composto de fermento, composto de água, foi levado ao forno, né, ao calor, para produzir aquele pão, em que aquele trigo precisou de uma semente que tivesse todas as informações genéticas, que foi lançado ao solo. Essa semente teve que germinar, certo? Teve que crescer, dar a flor, dar o fruto, que é o trigo, certo? Que gastou dezenas, talvez centenas de dias, de acordo com o processo da fotossíntese, que é a luz do sol, o gás carbônico, a água do solo, para produzir o trigo. O trigo foi levado a triturar, certo? A ser esmagado, a transformar na farinha. Essa farinha foi submetida à água, ao fermento, ao sal. Esse sal gastou talvez milhares de anos para ser constituído no fundo dos oceanos, certo? Tudo isso levou tanto tempo e ainda essa massa foi levada ao calor. Então, existem leis aí que fez com que o pão pudesse chegar naquele ponto que Jesus pegou. Então, se Jesus não veio destruir as leis, como é que então que ele adulterou a lei da biologia, certo? A lei da química, a lei da física. Então, o que na verdade ele fez foi uma sugestão hipnótica, tomando aquele pão ali, e através da ideoplastia que eu expliquei no outro programa, ele sugeriu de que aquele pedaço de pão que ele estava ali entregando àquele povo, mitigaria a fome deles, certo? Então, as pessoas pegaram cada um pedaço daquele pão, e ao comer aquele pequeno pedaço de pão, sentiram saciadas. Isso, sugestivamente, é uma hipnose. Jesus foi um grande magnetizador, conhecedor do magnetismo melhor do que eu, do que vocês. Então, ele usou de uma condição dele, de magnetizador em grande quantidade, e um magnetismo muito perfeito, que era de Jesus. Melhor ainda, Jesus Cristo utilizou da hipnose. A hipnose é uma realidade. No livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz explica, tá? A sugestão hipnótica. Aconselho a você dar uma olhada, tá? Então, os peixes foi a mesma coisa. Ele pegou um pedaço de peixe, entregou àquele povo e disse que ali estava realmente o alimento, né? Mas outra coisa também que eu cheguei a mencionar outra vez aqui, de que tem um outro sentido também, o sentido espiritual, né? Do pão como sendo alimento e o peixe como alimento. Isso, eu expliquei que Jesus disse, eu sou o pão da vida, né? Quem vir a mim, né? Quem buscar o pão da vida não terá fome e não terá sede, né? Quem tomar daquela água, da qual do poço de Samaritana lá, ele disse, quem beber dessa água vai ter que beber novamente, mas aquele que beber da água que eu vou dar você, Samaria, né? Não mais precisará de tomar água, que é a água que mitiga a fome, a sede de justiça, de amor e de caridade. Essa é a visão espiritual da qual Jesus também pode ter feito dessa forma. Viu agora? Portanto que, meus amigos, os milagres não existem no seu sentido teológico, seu sentido popular, na visão acadêmica. O milagre é um fenômeno puramente natural. Ele é um fato, ele é uma realidade, é um fenômeno
que Jesus Cristo operou com muito conhecimento, certo? E que nós também podemos operar, nós podemos também levitar, porque existem os médios de sustentação, os médios de suspensão, de levitação. Existe realmente o fenômeno em que você pode acordar alguém de um sono cataléptico. Se Lázaro realmente estivesse morto e Jesus tivesse despertado ele, aí seria um milagre, porque seria uma derrogação da lei da biologia. Como Jesus Cristo não operou milagre, Lázaro não estava morto, ele dormia num sono cataléptico. Então veja bem, o que Jesus fez foi despertar Lázaro. Então não é milagre. Meus amigos, a visão de milagre é para a tentativa de fazer com que Jesus Cristo fosse exaltado e fosse indiciado de que os seus milagres dá a ele a sua realeza divina. O que comprova ser o contrário. Os milagres não provam a divindade de Jesus, não. Mas as suas palavras, o seu legado, a boa nova, o santo evangelho dele, este sim, esse prova a sua realidade espiritual. Então, meus amigos, o programa Nova Era termina nesse sábado aqui, desejando a todos vocês, telespectadores da TV Candidez, um feliz dia, um feliz sábado, repete muita paz, muita alegria, que todos tenham um bom final de semana, e até sábado que vem, aqui, estaremos às 9h30 da manhã para mais uma edição do programa Nova Era, de que é uma realização da ANE, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Um grande abraço para todos e até sábado que vem. Obrigado. Fica com Deus.